Nós gostaríamos de tratar do papel da liderança no desenvolvimento do distrito. E iniciando por dizer que o papel da liderança no desenvolvimento do distrito está estreitamente ligado com o papel da liderança no desenvolvimento das pessoas. O distrito ele não pode ser entendido como apenas uma área geográfica, como uma extensão territorial. O distrito nada mais é do que o conjunto dos seus clubes de serviço. E os clubes de serviço têm como seu maior patrimônio nenhum bem material, mas fundamentalmente os seus recursos humanos, as suas pessoas. Então, o papel da liderança no desenvolvimento das pessoas, ele está diretamente relacionado com o desenvolvimento da liderança nos distritos e com os resultados que esse distrito poderá alcançar ao longo de um tempo. Então, este papel da liderança no desenvolvimento das pessoas deve ser o foco central para o desenvolvimento dos distritos. Existem oportunidades formais de desenvolvimento de lideranças e talvez um dos pontos considerados ápices deste processo é a própria formação do governador de distrito. E, tradicionalmente, nós tínhamos um seminário de governadores eleitos realizado antes das convenções internacionais. Então, aqui vocês veem algumas cenas das atividades em grupo, né, em pequenos grupos. Os grupos compartilhavam um pouco as suas experiências. Aqui nós estamos numa sala de língua inglesa, né, falando um pouco do que nós trabalhamos no nosso grupo de língua portuguesa. E nós temos a ex-diretora internacional, Dana Biggs, e nós tivemos a oportunidade, então, em 2011, antes da Convenção Internacional de Seattle, de ter também este momento de formação. Obviamente, existiam momentos festivos, né, como o baile, o banquete e o baile, né, do encerramento e da conclusão do seminário de governadores eleitos, né? E esse conjunto de atividades, então, sempre envolveu atividades plenárias, alguns desafios, como o plantio de mais de 1 milhão de árvores, foram desafios firmados naquele ano leonístico pelo nosso presidente internacional, Win Kun Tan, né? Existem momentos informais de mentoreamento, de orientação, existe muita animação, muita motivação. E naquele ano nós tivemos também a oportunidade de realizar um workshop específico vinculado às metas de plantios de árvores, que foi de como preparar mudas, né, de árvores, de como efetuar plantios de árvores. E vocês imaginem isso ocorrendo num grande centro de convenções, né, totalmente acarpetado, né, com o carpete coberto, então, por plástico, né, você mexendo com terra, com planta, com raiz, né, com vaso. Então, isso foi uma atividade bastante interessante e diferente. Hoje em dia, essas atividades elas são precedidas, né, de uma fase ainda como primeiro vice-governador de distrito, onde o futuro governador eleito terá condições de ter uma parte fundamental desse seminário de preparação do governador em St. Charles, né? Este ano, excepcionalmente, nós teremos essa fase de forma virtual, mas, de qualquer maneira, esse processo de formação tradicional dos governadores de distrito eleitos, né, para que exerçam as suas funções nos seus respectivos distritos, talvez seja o ápice mesmo desse processo de desenvolvimento de líderes que a nossa associação cultiva
antes de colocá-los à frente dos seus distritos. Esse é um momento muito especial onde você tem condições de interagir, de ouvir, de falar com o seu governador, você como governador, com o seu presidente internacional. No nosso caso, foi o presidente Winkuntan. Eu sou de uma geração de governadores formados ainda na época em que tínhamos o privilégio de conviver com os nossos ex-presidentes internacionais, como o nosso ex-presidente Agustin Soliva, como o nosso ex-presidente internacional João Fernando Sobral. As convenções sempre foram uma ocasião também para que vocês encontrassem outros ex-presidentes de outras áreas constitucionais, mas neste processo todo, né, de preparação, você tem alguns núcleos que são essenciais. O Winkuntan nos falava, meu clube, minha família. Né? Então essa realmente é a sensação que você tem que ter de que a sua família leonística, nesse seu ano de liderança frente ao distrito, é um recurso fundamental. Né? Seria necessário ter um bom acolhimento, uma boa resposta, né? Uma grande motivação da sua própria família, do seu próprio clube. Né? E para isso, nós particularmente fizemos a primeira visita como governador de distrito ao nosso próprio clube. Né? E você ter esse carinho, ter essa proximidade, né? Ter, enfim, esse acolhimento é alguma coisa fantástica e fundamental para o seu desenvolvimento de liderança. Já me referi aos mentoreamentos formais e informais no seu processo de formação como líder de distrito. E uma das coisas que me fez muita diferença foi integrar a dimensão de extensão, a dimensão de GMT, né? Então essa equipe global de desenvolvimento do quadro associativo, Global Membership Team, que sempre foi capitaneado, liderado na época pelo ex-diretor, agora ex-diretor internacional Edson Carnop. E o Edson Carnop, como diretor internacional, foi o nosso orador na instalação do gabinete, na primeira reunião do Conselho Distrital. Então, na verdade, essa simbologia, né, dessa força na largada foi alguma coisa realmente fundamental que nós tentamos imprimir desde o início de um ano leonístico. Aqui vocês veem a configuração, né, de uma instalação de gabinete, parte formal. Isso está preparado para 600 pessoas na conformação de auditório. E ao lado, né, nesse mesmo buffet, um imenso salão, nós fizemos também uma outra configuração de banquete, de jantar, para acolher essas mesmas 600 pessoas numa noite festiva. Então, tudo isso é fruto de um planejamento que não começa no seu ano como governador. Isso começa pelo menos uns 2 anos antes, para que você consiga realmente desenvolver atividades deste tipo. Né? E aí contar com o acolhimento da sua própria família, além da sua família leonística, né? É alguma coisa fundamental. Aí nessa noite estiveram meu irmão, minha mãe. Esse arranjo floral foi produzido por ela, né? Minha mãe, ela é professora de arte floral tradicional japonesa, chamada Ikebana, de uma escola milenar, que é a escola Ikenobo. Então, acho que esse conjunto de fatores, ele é muito importante para o seu desenvolvimento como líder e para o desenvolvimento do seu distrito. Aqui está uma visão desse salão já na parte configurada para banquete, já na parte festiva. Tivemos uma decoração típica da nossa região, né? O tema foi o café, né? Então nós tivemos muitos eventos temáticos durante o ano e conseguimos sempre reunir e motivar grandes equipes para grandes eventos, né? Então, o meu clube provavelmente não seria o suficiente para organizar toda
infraestrutura que nós gostaríamos de oferecer na instalação do gabinete. Então, nós trabalhamos com uma divisão inteira, né, com voluntários de toda a divisão D1 do distrito LC8. Uma parte desse time está aí representada nessa foto. Na parte dos trabalhos mesmo, nós utilizamos um outro ambiente. Esse é um outro auditório muito grande, mas que parece nessa foto até pequeno para o tamanho da plateia, né? Então, nós fomos organizando cada momento, ambientando cada situação, pensando no conforto, no acolhimento, no calor humano para cada companheiro, companheira, domadora, filhote, Léo, enfim, para cada convidado que nós tivéssemos. E a participação de pessoas que possam motivar, por exemplo, a nossa tônica era o crescimento, e o diretor Carnop e a Rosinete foram fantásticos, né, para que pudéssemos, neste momento inicial, oferecer esse tom de motivação, de que é possível crescer, de que é possível desenvolver liderança, que é possível desenvolver serviço, que é possível você desenvolver o seu quadro associativo, é possível você integrar o grande braço humanitário que é a LCIF ao seu distrito. Então, eu acredito que esse conjunto de fatores, de elementos, de ingredientes foram essenciais na largada para um ano leonístico de sucesso. Foram muitas visitas. Aqui eu represento um clube, né, um clube bastante emblemático no nosso distrito, bastante tradicional, que é o Lions Club de Oswaldo Cruz. Foi neste Lions Club de Oswaldo Cruz, dessa bela foto aqui, que o ex-presidente internacional Augustin Soliva foi associado fundador. Ou seja, este é o berço leonístico, Lions Club de Oswaldo Cruz, o distrito LC8, do ex-presidente internacional Augustin Soliva. Fomos reconhecidos de diversas maneiras aqui no FOLAC de 2012, né? Fomos reconhecidos pelo nosso presidente Winkuntan pelos resultados até janeiro, até dezembro do nosso ano leonístico, né? E aqui nós podemos ver também os dirigentes executivos presentes, o ex-presidente imediato, os dois vice-presidentes da nossa associação na época. Então, eu acredito que essa tônica de que desenvolver pessoas é desenvolver o seu distrito é alguma coisa muito bem representada aqui pelo sucesso que nós fomos auferindo ao longo do ano leonístico. Grandes equipes para grandes eventos, essa equipe que trabalhou a terceira reunião do gabinete distrital, né? Então, o Lions Club de Lençóis Paulista, né? Então nós tivemos aí a fortaleza, né, realmente de famílias leonísticas como essa, ajudando a construir um ano de sucesso. E dizem que tudo começa com uma ideia, né? E alguns dizem, ou com um sonho. E é muito mais esperto quem acredita que é melhor sonhar acordado, sonhar desperto, como dizia o Winkuntan, né? E nós sempre trabalhamos com a mobilização dos sonhos das pessoas para construirmos novas realidades, né? E fomos construindo eventos como a posse, o Dia Mundial da Posse, então aqui em abril de 2012, em Araçatuba, com a presença do ex-presidente Augustin Soliva, às vésperas da nossa convenção distrital, né? Nós sempre fizemos eventos acolhedores, eventos que atraíssem, trouxessem as pessoas, eventos que realmente fossem significativos, né? Que deixassem boas marcas, boas lembranças, boas recordações, né? E trabalhamos o ano todo dentro do lema de Winkuntan, I Believe, eu acredito, né? E nós somamos ao lema dele, eu acredito, unindo sonhos e construindo realidades.
E 2012 era o ano do dragão, e não era à toa que o Incuntan tinha escolhido o dragão, e nós escolhemos o dragão e a fênix, né, para simbolizar aqui os logos deste ano leonístico. E a liderança, ela sempre começa criando uma ideia, né, e nós sonhamos com um dragão. Né, um dragão tradicional chinês, que é conduzido por 6 pessoas, e uma pessoa vai à frente com a bola, né, conduzindo o dragão. Eu preciso conferir com essas 6 pessoas, né, uma sincronia de movimentos que mostre, né, em plenitude, o que é esse dragão, né, qual o movimento que ele faz, o que ele simboliza, né. Então, essa figura mitológica do dragão, muito importante na cultura chinesa, na cultura oriental, ela seria representada também no nosso ano leonístico para celebrar o ano chinês do dragão. E esse esboço foi feito por um carnavalesco carioca que estava pelo interior de São Paulo, e quando ele fez o esboço, eu disse: podemos contratar, que essa é a pessoa certa para confeccionar o nosso dragão. E rapidamente percebemos que os ensaios não poderiam ser feitos em áreas pequenas, como no interior das casas. Nós teríamos que ir para o meio da rua, fazer os ensaios, né? E quando esse dragão foi produzido, realmente foi uma grande festa, uma grande celebração, né, de termos conseguido uma das atrações que apresentaríamos, então, na convenção distrital e na convenção do Distrito Múltiplo LC. Para a convenção, fomos visitar ambientes, e algumas pessoas poderiam imaginar que este ambiente fosse muito grande. Em um centro universitário em Araçatuba, ele era chamado como, entre aspas, capela, né? Na verdade era uma igreja imensa, 1.000 pessoas, né? E nós falamos, não, esse é o ambiente certo para as pessoas que nós esperamos, para o evento que nós estamos construindo, né? E realmente esse ambiente se mostrou absolutamente adequado para reunir as pessoas que nós acolhemos, que nós tivemos participando, então, na nossa convenção. Tudo isso denota liderança, motivação, tudo isso denota a possibilidade de você desenvolver o seu distrito, de você desenvolver o seu quadro associativo. Quando você olha para essas pessoas, você tem que imaginar, mas como eu vou prender a atenção de tantas pessoas? Quem eu vou trazer para ser meu orador oficial, né? Quais atrações artísticas eu posso oferecer, né? E nós trouxemos nada mais, nada menos do que o ex-presidente Agostinho Soliva como orador. Nós o homenageamos como patrono do nosso distrito LC8, pelo fato dele ter o nosso distrito como seu berço leonístico, e solicitamos que, para o então presidente do Lions Club, de Oswaldo Cruz, e a presidente do Lions Club de Marília, Agostinho Soliva, o homenageassem com a placa que simbolizava realmente Agostinho Soliva como patrono do nosso distrito. E fomos pensando em diferentes desdobramentos, né, da presença constante de Agostinho Soliva em nosso distrito. Eu posso dizer que um dos legados que nós tivemos de Agostinho Soliva foi o da arte do reconhecimento. Talvez ninguém como Agostinho Soliva conseguisse desenvolver essa habilidade, né, essa arte de reconhecer pessoas, de reconhecer voluntários. E essas marcas, elas foram sendo construídas ao longo de toda a sua trajetória. Então, rendemos nossas homenagens a um grande líder que contribuiu com o desenvolvimento de tantos outros novos líderes, e foi Agostinho Soliva. Imagine trazer todo esse conjunto de participantes de volta, né, depois de um coffee break, né, num evento como esse. E nós anunciamos com os tambores, né, essa é uma equipe
de uma arte tradicional japonesa, do taiko, lá de Araçatuba, e ao som dos tambores nós anunciávamos: entrem de volta para o salão, porque nós vamos ter a vitoriosa entrada do dragão. Todos queriam ver o dragão era o elemento surpresa, o dragão seria apresentado aqui, e esse foi um momento mágico, né? Quando o dragão invadiu o salão, quando o dragão, enfim, pôde se apresentar, quando nós tivemos talvez um dos momentos de grande celebração da nossa convenção. Para finalizar, nós precisávamos de alguma surpresa além do dragão. Nós precisávamos de algo mais musical e nós não tínhamos como pagar um cachê para um grande artista. E nós resolvemos apresentar um dueto, eu e Glória, em agradecimento a tudo aquilo que os clubes, os companheiros, as companheiras, os léus, né, os filhotes, as tomadoras, e o conjunto de voluntários do LC8 havia produzido naquele fantástico ano leonístico. E cantamos um dueto, né? Um dueto bastante conhecido, né? A música era bastante representativa para aquele momento e foi uma surpresa, porque acho que foi uma das últimas e únicas oportunidades em que eu pude convencer a Glória a cantar comigo e a se apresentar. Eu saí mais ou menos da metade do salão com uma das rosas do arranjo da mesa, né? E fomos cantando, e ao final da canção eu pude entregar essa rosa para a Glória, simbolizando o agradecimento que nós tínhamos que fazer para o nosso distrito LC8. Esse dragão também foi uma grande atração na convenção do Distrito Múltiplo LC, e eu queria registrar aqui que esse colegiado, que foi o Colegiado Alegria, 2011-2012, do Distrito Múltiplo LC, é um colegiado que trabalhou 2 anos de antecedência, né? As suas metas, os seus números, as suas aspirações, os seus sonhos, os seus desejos, né? E nós celebramos com muita alegria na convenção do Distrito Múltiplo LC, em 2012, um ano de grande sucesso. E existem fatos para os quais você talvez não tenha nenhum argumento que os contrarie, né? E existem fatos como números, né? E eu diria que números não surgem de uma mágica, mas existe toda uma mágica de liderança, de motivação, de convencimento, de atração, de união, que precedem esses resultados. E tudo isso precisa ser celebrado. Então, no final do ano leonístico, em junho de 2012, nós fizemos uma outra noite, especialmente com os presidentes de clube, presidentes de região, presidentes de divisão, assessores distritais, ex-governadores, membros do gabinete, que foi chamada de uma noite mágica de agradecimento, né, de reconhecimento. Continuamos na temática oriental, mas utilizamos a mágica. E por felicidade tínhamos um presidente de clube, Williams, de Lins, que era um mágico, né? Ele era de uma família de mágicos, e essa noite realmente foi também um grande acontecimento, um momento marcante. Falava dos resultados, né? E eu queria mostrar aqui um pouco destes resultados. Esse aqui é o aumento líquido. Todos os distritos naquele ano tiveram um resultado positivo. Todos os distritos no ano 2011, 2012 do DMLC estavam acima de 1.250 associados. Nós não tínhamos nenhum distrito transicional. Quando eu digo que contra alguns fatos você não pode ter argumentos contra, né, esses números representam muito o sucesso desse colegiado.
e o investimento que esse colegiado fez em planejamento de ações, em apoio mútuo, em solidariedade entre os distritos, em união. E realmente o resultado foi, como o nome do colegiado, foi alegria. Eu gostaria de reforçar a minha crença, a nossa crença no desenvolvimento de liderança. Então, aqui nós temos representado uma foto dos institutos emergente e avançado de Lima, no Peru. Talvez tenha sido o maior encontro desse tipo, 2 institutos realizados simultaneamente, o maior número de docentes, né? O maior número de participantes da nossa área em um único evento desse tipo, organizado por Lions Clubs International. Então, eu acredito no desenvolvimento de lideranças, eu acredito na capacitação das pessoas, eu acredito no empoderamento pela educação, no poder que a educação tem de desenvolver não somente conhecimento, mas, sobretudo, habilidades e atitudes. Eu acredito na força da mulher, na força da família, na liderança e na importância que só quem vive a maternidade, quem vive mais próximo o amor, quem vive mais próximo o cultivo, né, das relações familiares, pode desenvolver uma liderança diferenciada, como a liderança exercida pelas mulheres. Eu acredito, então, na união de mais e mais mulheres como líderes, né, na união de mais e mais familiares, filhos, netos de leões nos nossos Lions Clubs. E eu acredito na extensão. Sempre foi uma dimensão importante do nosso trabalho em Lions. Eu acredito nos novos clubes, novos núcleos. Eu acredito nos clubes de interesse especial. Eu acredito nos clubes especializados. Eu acredito muito que as causas possam unir as pessoas, além da própria força da nossa associação, da própria força do Lions. Eu acredito que interesses comuns possam direcionar pessoas, como no caso aqui, nós temos o Lions Club de Marília Agroecológico, né, que foi a cerimônia de entrega da Carta Constitutiva, da posse, então, dos associados fundadores. Acho que é um momento bastante simbólico. Tivemos a participação especial do diretor Marciano Silvestre e da Dulce. Então, foi um momento marcante e essas fotos representam um pouco a minha crença de que desenvolvimento de liderança envolve oportunizar que novos líderes surjam também dos novos clubes e núcleos. Além disso, eu gostaria de enfatizar a força dos jovens. Eu diria que essa é a aposta no presente e no futuro. Essa é a aposta naquilo que está por vir, naquilo que podemos desenvolver, naquilo que pode representar tudo de bom que nós vamos poder continuar a fazer durante a pandemia, no período pós-pandemia, identificando melhor as necessidades dos outros, entendendo melhor o outro, desenvolvendo a alteridade, desenvolvendo a nossa capacidade de perceber as necessidades do outro, de nos antecipar, né, a um pedido, né, de sentir quem tem sede, de sentir quem tem fome, de sentir quem tem uma necessidade oculta. Né. Esse é o ponto em que a empatia precisa chegar. Esse é o ponto em que nós precisamos desenvolver empatia para podermos superar a maior crise humanitária, a maior crise sanitária que nós já vivemos no mundo. E eu coloco aqui essa foto, acho que foi o último encontro dos Léos, com os leões,
antecedendo uma convenção internacional. Eram organizados alguns Leo Lion Summits, né, que seriam conferências de cúpula. Né? E essa foto representa bem essa necessidade de unirmos experiência, vivência, sabedoria com inovação, com rejuvenescimento, né? Com novos estilos de liderança, com incorporação de tecnologia, informação, com incorporação de novas ferramentas de gestão. Eu acho que com essa foto eu encerro dizendo que eu acredito nos Leos, eu acredito nos Leões, eu acredito, enfim, na aposta de que mais associados jovens possam fazer com que a nossa associação, também baseada em pessoas, se rejuvenesça. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a paciência que vocês tiveram em me ouvir. Hoje eu escolhi um jeito diferente de falar do futuro. Essa última foto tem muito a dimensão do futuro e do presente. Mas eu escolhi fazer uma história e contar uma história de 10 anos atrás, para dizer, bons exemplos, eles podem perdurar por mais tempo. Eles podem permanecer na lembrança, na memória das pessoas. Bons exemplos que causem, que façam a diferença, são bons exemplos e boas práticas que poderão, de alguma forma, adaptadas ao seu momento, servir, quem sabe, como uma inspiração para um sonho de uma liderança que permita que o seu distrito se desenvolva cada vez mais e melhor. Muitíssimo agradecido por essa oportunidade. Eu gostaria de, mais uma vez, apresentar o meu reconhecimento a tudo o que cada um de vocês tem feito para enfrentar todas as dificuldades cotidianas e para fazer com que a nossa associação permaneça sempre, cada vez mais próxima da comunidade local e global, cada vez mais atuante, prestando seu serviço significativo e cada vez mais presente na vida dos próprios leões e leos. Muito agradecido, um grande abraço a todos, até uma próxima oportunidade.